Oi! Gente, se tem uma coisa que eu gosto muito nesse universo literário é quando eu descubro aquele livro que totalmente excede as minhas expectativas e me dá um sentimento tão gostosinho. Sabe quando você termina de ler e você fica se sentindo mais feliz? Que pode não ser aquela grande obra literária, mas você tem uma paixãozinha por ele, um quezinho ali que você não sabe explicar. E eu simplesmente adoro descobrir livros assim. E eu li recentemente um que eu queria recomendar pra vocês como uma leitura super gostosinha e que vocês conseguem ler em um dia, porque ele é super rapidinho e super fluido, super maravilhoso, que é o Como Eu Imagino Você, do Pedro Guerra. Eu não fazia ideia de que eu ia gostar tanto assim desse livro. É um YA contemporâneo, meio romance assim, nacional, publicado recentemente pela Gutenberg. É muito bacana porque vai falar sobre uma menina, uma adolescente, que ela tem só 20% da visão. Então, desde a infância dela, ela foi perdendo um pouquinho a visão. Ela vê o meio desfocado, assim, e só a visão dos cantos, assim, que ela consegue ver bem, sabe? E no começo da história, a gente descobre que ela sonha com uma pessoa constantemente, mas ela não sabe quem que é essa pessoa. Ela tá em todos os sonhos dessa menina, mas ela nunca conheceu, ela não sabe o nome, ela não sabe de onde surgiu essa pessoa. Até que os pais dela vão viajar e contratam um jardineiro pra ficar cuidando ali do jardim enquanto eles estão fora. Ela começa a conversar com esse rapaz, ela não enxerga muito bem quem é ele, né? Mas quando ela consegue chegar mais perto ali e ver de fato quem ele é o menino dos sonhos dela, que ela não conhecia. Como isso pode ser verdade, sabe? Como minha cabeça inventou uma pessoa que existe, tá aqui na minha frente. Foi uma leitura muito agradável, muito apaixonante. Eu gostei bastante da protagonista. Ela é cheia de insegurança, sabe? E isso torna ela real, claro. Mas ao mesmo tempo ela não é uma personagem chata. Ela é muito maravilhosa. Ela tem uma empatia muito grande que realmente faz você se apaixonar por ela. E a escrita proporciona muito isso, sabe? Porque ela flui, na verdade, que nem uma conversa. Ele tem o dom de pegar pequenos detalhes e deixar isso tudo muito interessante. Uma das coisas que se destaca aqui na escrita também é que ela tem um tom muito bem humorado. Teve momentos que eu, tipo, ri alto de verdade. E um exemplo desses pequenos detalhes da escrita, eu até marquei aqui pra mostrar pra vocês. Sonhos, na verdade, são uma loucura. Um tempo pra sair do mundo real e se afogar nos detalhes que passaram despercebidos durante o dia. Então, se você parar pra pensar, na verdade, os nossos sonhos refletem muito isso, sabe? A gente, às vezes, sonha com uma coisa que a gente nem sabia, que a gente tinha prestado atenção, mas o nosso subconsciente viu, prestou atenção naquilo e trouxe em forma de sonho pra gente. E esse detalhinho, essa frasezinha, essa coisinha, assim, começou a me fazer pegar um respeito muito grande por essa história. E quando a gente fala, assim, de romance, gostosinho, quentinho, um livro que entretém, eventualmente alguns acabam caindo em alguns clichês, né, que a gente já tá acostumado a ver aí. E esse aqui não tá tão salvo assim, sabe? Acho que foi uma das poucas coisas que me incomodou nele de verdade. Tipo, ai, ele esbarrou na minha mão e pediu desculpas. Tem tantas coisas pra eles ler, mas eles estão lendo Dickens, é um negócio poético e romântico. O lugar preferido dela é no telhado da casa, e chega um certo momento que o menino vai lá e joga pedras na janela dela pra ela descer pela janela. Então, sabe, coisas que a gente já vê bastante em filmes, em livros de romance. Então acho que poderiam ter sido evitados. Só que ao mesmo tempo, esse livro tem muitos diferenciais e tem muitas coisas que fazem esses clichês serem meros detalhes. Até o próprio título, Como Eu Imagino Você, vem mais ou menos de um jogo que a personagem faz com o melhor amigo dela. Ele pede pra ela, tipo, eles estão no cais ali, observando o mar. Aí ele fala, como você imagina o mar? E ela fecha os olhos e ela fica falando, ah, eu vejo que ele está muito azul, mas ao mesmo tempo um pouco sujo, e tem árvores ali, não sei o que, sabe? Então ela vai, pelos sentidos e pela imaginação dela, ela vai descrevendo o que ela está imaginando. E ela faz algumas vezes esse jogo com o amigo dela. E isso depois vira um detalhe muito bonitinho da história, principalmente no final ali, que, claro, não vou contar pra vocês também. Às vezes também acaba sendo até uma oportunidade pro autor jogar coisas desconhecidas. Eu não sei se vocês vão entender o que eu tô falando, mas às vezes quando a gente lê um livro, na maioria, tipo, YA contemporâneo mesmo, eles jogam algumas curiosidades, tipo, o personagem no meio de uma conversa fala, ah, vocês sabiam que as formigas carregam até não sei quantos quilos nas costas? Isso no contexto da história, na conversa, no meio dos personagens ali, fica muito interessante, fica muito engraçado. Isso acontece bastante aqui, foi outra coisa que eu também gostei. Os personagens coadjuvantes também são muito incríveis, eles são muito reais, eles foram se tornando pessoas de verdade, assim, na minha cabeça. Um alívio quando eu percebi que a história não é um romance, mas não é aquele insta-love louco de e eu percebi que eu o amava, sabe? Aquele negócio meio drama mexicano. Na verdade, o que acontece com a personagem é uma coisa tão mais singela, tão mais simples, que ela percebe, tipo, ah, eu me sinto confortável do lado dele. Ah, eu consegui fazer amizade com ele depois de tanto tempo eu achando que eu não conseguiria fazer amizade com ninguém. Poxa, ele é um cara legal, sabe? É uma coisa tão simplesinha que vai se desenvolvendo e não é aquela melação de eu o amo demais. E eventualmente o livro começa a ter uma pegada mais mística, vamos dizer, por causa desse sonho dela. Ela acha que ela tem esse poder de premonição e até ela vai, tipo, numa vidente com a amiga dela indicou pra tentar descobrir o que tá acontecendo. Não vou mentir pra vocês, eu fiquei com receio de que isso tomasse muito da história, acabasse virando uma história
história mágica, perdeu o negócio do YA contemporâneo e virou uma fantasia ali do nada. Mas me aliviei também ao saber que, na verdade, foi só um detalhe da história. Eu marquei também aqui uma passagem na página 81 que eu achei muito bonita. Ela tá falando um pouquinho sobre a tristeza. Ondas de tristeza crescem no meu peito à procura de uma praia para quebrar. E elas machucam, me desfazendo em água, deixando em mim a mesma ressaca que o mar deixa na praia. Quando eu li isso aqui, eu marquei com post-it e até escrevi no meu roteiro. Você precisa ler isso em vídeo. O livro ele tem bastante referência à cultura pop atual, que eu achei bem maneiro, assim, porque dá pra você se identificar mais ainda, né? E uma outra coisa, assim, não chegou a ser um problema? Não sei. Eu acho que, assim, ficou na minha cabeça o tempo inteiro, é que a gente não sabe exatamente onde essa história se passa. Tem o nome da cidade e tal, mas você não sabe se é Brasil ou se é Estados Unidos, porque ao mesmo tempo que ele tem referências ao Brasil, tipo, a personagem menciona a Sessão da Tarde, ele tem umas coisas muito americanizadas, tipo, o estilo das casas onde eles moram, sabe? Na escola eles estão lendo Shakespeare, o final da história se passa mais lá pelo baile de inverno, então é uma coisa que a gente não tem no Brasil. Eu fiquei confuso em relação a isso, eu acho que seria mais legal uma coisa mais concreta. Por ser um YA contemporâneo nacional, né, de um autor aqui do Brasil, eu acho que essa questão da cultura brasileira poderia ser muito mais valorizada, porque a gente já tem milhões de YA contemporâneo lá fora que se passam desse jeitinho aqui, sabe? Isso ficou a desejar um pouquinho. E assim, gente, quando vai chegando no final, esse livro, ele pega fogo. Eu fiquei, tipo, desesperado pelos personagens. Tudo se amarra tão bonitinho. Na verdade, olha, eu fiquei com o cu na mão, vou confessar pra vocês. Eu tava com medo de certas coisas acontecerem ali que eu ia ficar desgostoso com o livro. Tomara que o autor não faça isso, e ele não fez. Ele pegou um caminho original e ele fez uma coisa muito bacana ali. Eu gostei muito da conclusão do livro. E eu acho que no fim ele retrata muito bem essas dificuldades e adaptação que pessoas com deficiência visual precisam. Não que, tipo, eu entenda como é, porque eu não entendo, porque eu não sofro desse problema. Mas eu acho que ele conta pra gente de um jeito muito bacana, de um jeito que faz você se colocar no lugar daquela pessoa por algum tempinho e você vê as dificuldades dela. E até coisas menores ainda, tipo, você conseguir diferenciar um gesto comum e tá muito claro ali um gesto de gentileza de uma pessoa mais bacana, sabe? São coisinhas bem pequenas que você vê, nossa, isso realmente faz a diferença pra protagonista. E isso realmente pode fazer a diferença pra outra pessoa se a gente começasse assim também. Então é muito bonito. E ele tem uma mensagem, assim, muito legal também de como a gente não dá importância pros pequenos detalhes, pras pequenas coisas da vida. A gente tá tão preocupado nas coisas maiores, nos problemas, e as pequenininhas estão ali pra ser aproveitadas, mas ninguém aproveita. Ele até fala o seguinte: estamos todos olhando para as coisas erradas. Eu acho que essa frase resume esse livro. É uma das frases mais cochoquinhas, como diz a Bruna, mais fofinhas de como eu imagino você. E eu me apaixonei por esse livro, eu gostei muito dele. Eu recomendo vocês darem uma chance se vocês gostam de romance. Eu não sou muito desse gênero, mas esse aqui eu realmente fiquei, ó. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários o que você achou, se você tem interesse de ler, ou se você conhece um outro livro que seja nesse mesmo estilo, sabe, um romance gostosinho pra você ler rapidinho, deixa aqui pra mim também, que eu adoro receber recomendações de vocês. Ou você pode conversar comigo nas redes sociais, tá tudo aqui, Facebook, Twitter, Instagram. Eu tô sempre lá batendo um papo muito gostoso com vocês, então me segue, me chama pra conversar, me dá recomendação de livro, ou fica lá atento também, que eu sempre tô conversando sobre coisas do canal, falando sobre os livros que eu tô lendo, enfim. E se você tá chegando agora, gostou desse vídeo e quer acompanhar outros vídeos aqui do Geek Freak, se inscreve, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, seja muito bem-vindo, e logo logo você vai receber aí novos vídeos que eu trazer aqui pro canal, beleza? Eu vou ficando por aqui, meus lindos maravilhosos, mas a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês e tchau!